Boa noite a todos. Boa noite àqueles que vão nos acompanhar ao vivo aqui pela nossa página do Facebook. Boa noite a todos que vão acompanhar depois pelos nossos canais de mídia. Hoje estamos com a presença do Abel Sidney, o qual queremos agradecer antecipadamente, e ele que vai bater um papo conosco. Antes da gente iniciar, convido a vocês para que a gente possa fazer uma leitura edificante, extraída do livro Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A lição de número 24, chamada Pelas Obras. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Esta passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo, para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Se estimamos, sim, é bom amigo, apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros dos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor, raramente, é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida, dentro e fora de nós. Então, com essa belíssima lição de Emmanuel, vamos então nos preparar para a prece, nos colocando em posição confortável, paralisando aí os nossos pensamentos, das preocupações do dia a dia, do cotidiano. Senhor Jesus, aqui estamos em mais uma noite de quinta-feira, Senhor, prontos a pedir a vossa permissão para fazermos a nossa live, aproveitando das ferramentas da modernidade, com a utilização da construção na vossa seara. Viemos te pedir, Senhor, a permissão para que assim possamos fazê-lo, dentro dos ideais nobres de autoelevação e de construção, Senhor,
de uma sociedade melhor, trazendo os ensinamentos contidos na doutrina espírita, tão bravamente codificada pelo emérito Allan Kardec. Que nós possamos, Senhor, sermos assistidos nesse momento pelos abnegados trabalhadores de luz, pelos nossos mentores, que o nosso irmão Abel Sidney, orador da noite, possa ser inspirado a falar as coisas que os irmãos precisam de ouvir e aqueles que irão ainda ouvir também precisam de ouvir, Senhor. Que nós aproveitemos esse momento para a construção de pensamentos positivos, para a paz do nosso planeta, Senhor, cujo foco de problema se encontra no continente europeu. Que a paz possa falar mais alto ao coração daqueles que governam a humanidade, Senhor, e que jamais eles se deixem influenciar por sugestões erradas daqueles que querem a sua própria perdição. Com esses pedidos, Senhor, e também com a permissão de Eurípides Barçanufo, mentor da nossa casa, pedimos então a permissão e damos por iniciado a live da noite, dizendo graças a Deus. Então, Abel, deixo a palavra com você. Daqui a pouco nós estamos de volta aí. Até já. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, todos que estão agora, nesse instante, nos assistindo e aqueles que virão depois a assistir. Somos gratos por esta oportunidade de estarmos juntos. A palestra de hoje tem por foco a oração. Estados da oração. Buscar, alinhar, sentir Deus. E é claro que precisamos, primeiro, entender a nossa relação com Deus, com a divindade, com o sagrado, com a espiritualidade, com a religiosidade. Enfim, nós sabemos que, inclusive, o termo religião vem do verbo religare, do latim, e indica a necessidade que temos sempre de reatar ou reforçar os laços nossos com o nosso Criador. Bem, e aí, como espíritas, naturalmente, este tema já é algo recorrente. Nós estamos sempre comentando sobre a prece, sobre a oração, sobre a reza, sobre este contato com a espiritualidade, com o mundo invisível. Certamente, há irmãos nossos que nem mesmo acreditam nesta possibilidade, porque ainda não conseguem entender Deus, não veem necessidade nisso, nem por isso, obviamente, devemos condená-los, avaliá-los negativamente, porque muitos de nós fomos tão traumatizados pelas religiões do passado que reencarnamos e ainda não conseguimos nos reconciliar com Deus. Então, respeitemos. Irmãos nossos de outras crenças têm a sua forma própria de conceber, de entender, de praticar este ato de comunhão com as esferas superiores, que é a oração, que é a prece. O importante é, então, agora examinarmos como é que está a nossa relação com Deus. Será que somente o buscamos nas horas de angústia, nos momentos difíceis?
ou já aprendemos a ser gratos, já aprendemos a nos aproximar dele, procurar conviver nessa esfera divina, enfim. Será que já sabemos agradecer? E ainda mais, será que já veneramos a Deus? O louvamos? Pois estes três verbos, pedir, agradecer e louvar, é o que está como resposta à questão que Kardec coloca lá na terceira parte de O Livro dos Espíritos, quando é tratada a questão da lei de adoração. Então, Kardec pergunta qual é o objetivo da prece. Então, é dito que a prece, a oração, tem por fim que aprendamos a pedir, agradecer e louvar. E aí começam algumas outras questões. Será que sabemos pedir? E é certo que não. Nem sempre temos ainda a maturidade para pedir o que é justo e necessário para nós mesmos. Ou seja, nem sempre o que pedimos contribui para a nossa elevação, para o nosso aprimoramento. Mas como é que funcionaria então esse mecanismo? Nós pedimos e Deus nos atende de alguma forma? Emmanuel e outros instrutores nos diz que há preces, há orações, há intercessões que demoram às vezes séculos para serem respondidas e atendidas. Não que Deus não nos ouça, não que a espiritualidade esteja desconectada e indiferente aos nossos pedidos. É que soluções, por vezes, demorarão mesmo muito tempo. Então, uma mãe que pede por um filho gravemente envolvido com as tramas do mal, ela será, sim, consolada, amparada, mas o objeto da sua atenção, que é o filho ou a filha, não receberá de pronto o encaminhamento da solução do problema, porque, por vezes, trata-se de casos mais complexos, mais difíceis. Enfim, casos em que só o tempo e a misericórdia divina para resolver. E é claro que, neste sentido, devemos perseverar, sim, na fé. E para isso precisamos também compreender os mecanismos da justiça divina. Por isso precisamos estudar para compreender que não existe castigo, não existe indiferença dos céus em relação àquelas pessoas a quem amamos e que desejamos ver bem. Mas Deus também não violenta os seus filhos. Então, alguns pedidos não serão tão já atendidos prontamente, porque, em se tratando de pessoas, imaturas, que estão, lamentavelmente, comprometidas com o mal, é possível que eles continuarão semeando este mal, e somente depois, quando estiverem na fase da colheita, é que eles estarão em condições de serem socorridos e devidamente encaminhados para uma outra situação, para aquelas situações em que seja possível ajudá-los de forma mais direta. E aí a gente lembra que mesmo aqueles que já alcançaram patamares mais elevados de elevação, pessoas que já estão, digamos, mais afinadas com o bem, elas também sofrem, elas também vivem
seus momentos de angústia, por aqueles a quem essas pessoas amam. E que bom que seja assim, porque se nós não tivermos quem olhe por nós, quem ore por nós, quem interceda por nós de mais alto, quem é que vai cuidar mais diretamente de nós? A lei provê. A misericórdia divina tem mecanismos para ajudar a curar a ferida de cada um. Mas somente o amor consegue acelerar esse processo. Então, aqueles que amam e oram e trabalham conseguem auxiliar mais diretamente aqueles outros que estão ainda para trás, retardatários da evolução, rebeldes. E, aliás, grande parte de nós ainda se encontra nessa condição. Nós somos ainda alunos que não saímos, que não atingimos ainda os níveis mais elevados de educação espiritual. Muitos de nós ainda estão naquele, como se dizia antigamente, estamos no grupo escolar, lá no ensino fundamental. Alguns outros já chegaram ao ginásio, já estão no ensino fundamental 2. Alguns poucos já estão no ensino médio e raríssimos estão no ensino superior do ponto de vista espiritual. Então, por sermos ainda espíritos nessa condição, um aprendizado em fase complicada, repetentes, rebeldes, revoltados, nós ainda precisaremos muito da misericórdia divina, da providência divina, dos recursos que Deus possa nos trazer para que suportemos a própria jornada de refazimento. E conforme nós vamos despertando os nossos sentimentos e criando laços mais fortes com as pessoas com quem amamos, nós passamos a dar mais valor à vida. E aprendemos em algum momento a entender as leis da vida, passamos a acreditar numa força superior, num ser criador, e então passamos a nos utilizar deste recurso que é a prece, a oração. Muitos de nós nos aproximamos do espiritismo, de outras religiões, com o coração ainda endurecido e buscando compreender as coisas não por meio do coração, mas buscando utilizar as ferramentas ainda da inteligência. O Espiritismo, graças a Deus, consegue lidar muito bem com esses que buscam por meio da inteligência, pois que a doutrina, que tem características bastante apropriadas e adaptadas a este tipo de pessoa, consegue dar respostas às indagações, às dúvidas, e tem conduzido muitas e muitas pessoas aos portos de salvação. Muitos têm se reencontrado e se libertado, e por isso passamos a viver melhor, passamos a ter uma vida mais equilibrada, e nos tornamos pessoas mais responsáveis, mais conscientes dos nossos deveres a cumprir. Mas muitos ainda estão em estado letárgico, ainda não despertaram para a maturidade, para a vida maior, e esses precisarão sempre, enquanto ainda se encontrem nessa condição, das nossas orações, das nossas preces. Então surge aí a interessante ação
que os espíritos amigos nos descrevem como sendo a intercessão, que é quando nós pedimos por alguém. Então, veja só, nas fases iniciais de evolução, a gente só consegue pensar em nós e pedir por nós. Mas depois, nós já conseguimos pedir por nós, pelos nossos e pelos outros. Então, o ato de pedir também vai se ampliando. E passamos também a pedir com mais sabedoria. Não mais, por exemplo, pedimos o que não podemos administrar, porque alguns talentos são um pouco mais difíceis de se lidar. Dizem que 4 deles são pedras de tropeço quando não estamos preparados para trabalhar junto deles. Um dos talentos é o poder, ou a autoridade. O outro é a riqueza, né, o excesso ou a abundância de bens materiais. O terceiro, a inteligência. E o quarto, a beleza. Então, esses talentos, por vezes, nos chegam, ou clamamos por eles, ou fazemos de tudo para obtê-los, conquistá-los, e, por vezes, eles são as nossas perdições, eles são as nossas pedras de tropeço. Então, conforme vamos amadurecendo, passamos a ser mais prudentes e não pedimos aquilo que não conseguimos suportar, não sabemos administrar. Então, todo cuidado é pouco ao pedirmos, ao solicitarmos as bênçãos dos céus. Por isso, a espiritualidade amiga também nos orienta e nos esclarece, e a literatura mediúnica tem muitos e muitos exemplos, de que nem tudo que pedimos nos é dado. E, por vezes, mesmo que pedimos com justeza, não nos é dado de imediato, porque nem sempre é a hora certa de recebermos este ou aquele talento, este ou aquele benefício, porque nos atrapalharia. Bem, então, estamos falando das complexidades do ato de pedir. A espiritualidade tem mecanismos muito próprios nas colônias espirituais, aqui estamos vinculados, e nessas colônias há equipes que filtram, que avaliam, que selecionam as orações. Tudo que chega é anotado, é classificado, é analisado, só que às vezes nós fazemos pedidos que exigem estudos. Certa feita eu sonhei que estava num determinado departamento no mundo espiritual e um mentor me explicava sobre como é que eles faziam esse trabalho. E ele então me dizia que eles já estavam utilizando recursos de informática, algoritmos que avaliavam os pedidos das pessoas. Enfim, usavam programas de computador avançados e esses programas ajudavam eles a avaliar se a pessoa que solicitou essa ou aquela concessão, benefício, poderia receber. E aí me diziam, olha, imagine que uma pessoa peça recursos financeiros. Então, é avaliado quem pode ser beneficiado, o que a pessoa pode vir a realizar efetivamente, se ela cumprir as suas promessas, né, de fazer o bem. Qual o impacto disso na comunidade? Então, nós somos cuidados, nós somos orientados o tempo todo. E é claro que a espiritualidade também nos observa. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Só que às vezes o serviço aparece também com os desafios inerentes a ele. Então, tenhamos muito cuidado quando pedirmos, quando solicitarmos
novas concessões, sejam elas, né, como eu já disse, esses 4 perigosos talentos, né, da riqueza, do poder, da beleza e da inteligência, sejam quaisquer outros. Pois bem, então pedir é uma arte, receber é outra arte, porque às vezes a gente pede o auxílio, ele vem, mas nós o rejeitamos. Porque, por vezes, obviamente, o remédio é amargo. Por vezes, nós precisaremos atravessar algumas provas, viver algumas experiências, porque somente por meio delas e tendo experimentado, vivenciado e superado, é que estaremos prontos para a etapa seguinte. Mas aí vem aqueles velhos vícios, as velhas paixões a nos impedir de avançar em nossa evolução. E estes impedimentos, esses obstáculos, a gente sabe, eles têm nome e são as velhas paixões. É o homem velho, com seu orgulho, com a sua vaidade, com seu egoísmo, são as nossas inferioridades morais. Então, às vezes, os recursos chegam, as bênçãos se manifestam em torno e por vezes direcionadas claramente a nós. Mas, por vezes, nós também rejeitamos este amparo do alto. Então, precisamos aprender a ler os sinais dos céus, interpretá-los devidamente e mais. Acreditar profundamente que não somos vítimas dessa ou daquela situação, dessa ou daquela pessoa. Não somos injustiçados. Estamos passando por experiências e se estamos sendo feridos, suportemos. Que bom que já não somos nós os algozes, os causadores do problema. Tenhamos piedade daqueles que ainda estão agindo nessa condição. Devemos sim lamentá-los. Então, suportemos os reveses, suportemos as dificuldades, os obstáculos, as limitações. Porque, por vezes, nós precisamos dessas limitações para nos ajustarmos diante da lei, para nos equilibrarmos, para tomarmos o rumo certo. Vou contar algo de natureza mais pessoal. Eu tenho certeza de que eu já devo ter sido, em outras vidas, fui músico, trabalhei com a música e trouxe comigo uma profunda inclinação a esta arte. Mas Deus percebeu que se eu voltasse a vivenciar esta arte com toda a sua pujança, eu poderia tropeçar. Então eu tenho certeza de que as minhas limitações nessa área é o meu remédio salutar. Então eu sei que eu vim com sérias limitações de percepção musical, não consegui avançar muito além de saber tocar um pouco de violão, cantar, enfim. E eu só faço isso basicamente no centro espírita, junto à família e junto a alguns amigos em algumas ocasiões. É claro que na adolescência eu queria ser cantor, eu queria conquistar o mundo, né? Como artista. E hoje eu vejo o quanto imaturo eu era, muito embora eu não tenha me desviado ou causado nenhum problema nesse sentido. Mas eu tenho certeza que seria uma pedra de tropeço se eu pudesse realmente me desenvolver e tocar, e cantar, e fazer o que eu sinto que eu sei lá no meu mais profundo íntimo. Então, essas limitações, para mim em particular, foram muito salutares. Então, às vezes, nós temos que entender que as limitações, os obstáculos são simplesmente educativos.
E eu já tive experiências já com a música que me mostraram que ela facilmente me embriaga, e embora eu não beba, eu poderia passar uma noite inteira tocando, cantando, brincando, enfim. É claro que eu me perderia de alguma forma ao me deixar embriagar por esta arte em especial. E hoje eu dou graças a Deus de não ter tido uma vivência mais profunda, né, de buscar isso, porque eu estava em alguns momentos ocupados com outras coisas importantes e me livrei, claro, de me comprometer, de perder tempo. Bem, nós falamos então do pedir, da necessidade de recebermos, mas existe uma outra forma de receber. Por vezes a gente atravessa momentos tão difíceis que quando vêm as bênçãos do céu diretamente a nós, nós ficamos muito felizes, né? Nos recuperamos de uma doença, por exemplo. Mas existem situações em que Deus envia o socorro por meio de outras pessoas. E aí complicam-se as coisas. Então, imagine se nós estamos falidos financeiramente e precisamos do auxílio dos amigos, dos familiares, para sobreviver. Muitos hoje estão atravessando essas dificuldades, muitos outros atravessarão ainda, e eu já atravessei. Eu fui à falência 2 vezes. A última vez, em 2008, 5 filhos, caçula diagnosticado com autismo, a exigir cuidados, a esposa contraiu, ou melhor, descobriu que estava com uma síndrome autoimune incurável, que é o lúpus, e eu fui à falência, fiquei 5 meses tendo que aprender a receber o amparo dos familiares que reclamavam das minhas imprudências e por vezes me magoavam profundamente, mas contei com amigos devotados, companheiros espíritas maravilhosos e pude me reerguer. E eu e os filhos aprendemos a receber. Aprendemos a dádiva de receber o amparo por meio das mãos humanas. E nós recebíamos aqui em casa cesta básica. E até hoje os filhos lembram com carinho dessa cesta básica, pois vinha nela algo que a gente não consumia por algum motivo, que era o Nescau. E depois nós descobrimos que o Nescau vinha de uma querida irmã espírita que, quando se reuniam para preparar essa cesta básica com muito carinho, ela fazia questão de lembrar dos filhos menores nossos que precisavam do Nescau. Então foram momentos difíceis, mas de imenso aprendizado. Depois disso, meus filhos todos foram para a escola pública, conforme eu já desejava há muito tempo. E, enfim, hoje parte deles já tem 2 formados e 2 já indo para a faculdade. E um ainda estudando, pronto a se formar. Enfim, nós superamos, nós vencemos, simplificamos nossas vidas e passamos a dar atenção àquilo que era essencial. Então, aproveitamos aquele momento de muita dor, de muito desconforto e, graças a Deus, conseguimos transformar o limão na boa limonada. Mas a lição do aprender a receber foi muito importante. Bem, já falamos do pedir, do receber. E será que temos agradecidos a Deus o suficiente pelas bênçãos, pelos recursos recebidos? Esse estado de gratidão deveria ser permanente, né? Todo dia nós deveríamos acordar e agradecer por mais uma etapa, por mais uma oportunidade de aprendizado.
Algumas religiões, inclusive, têm fortemente orientações quanto ao agradecer. Certa feita eu fui num congresso da Seichunoye, pois que iríamos assistir a palestra de companheiros espíritas e espiritualistas sobre o aborto. E naquela ocasião nós percebemos o quanto os companheiros da Seichunoye se dedicam ao ato de agradecer. E o quanto isso faz bem. Então nós deveríamos nos dedicar mais à gratidão. Sermos mais gratos por tudo que temos recebido, seja aquilo que nos agrada diretamente, seja aquilo que é desafiador ou que possa nos trazer desconforto momentâneo. Por fim, o terceiro verbo, além do pedir e agradecer, é louvar. E aí as coisas se tornam mais complicadas, né? Nós não temos a prática do louvor, tal como alguns irmãos de outras crenças. Nós temos sim ao nosso modo, ainda um pouco acanhado em algumas circunstâncias. Mas nós deveríamos aprender a louvar, aprender a venerar. E como é que isso é possível? Por sermos de uma doutrina que tem um viés racional, nós acabamos perdendo em alguns momentos a noção do quanto é importante nós também nos emocionarmos, celebrarmos, cantarmos. E às vezes o louvar exige tudo isso, né? De alguma forma. Então não tenhamos medo. Se nós encontrarmos a nossa forma própria de louvar a Deus, louvemos. Seja cantando, seja observando o céu estrelado, seja apreciando a natureza. O importante é reconhecermos a grandeza do Criador na sua obra e nós estamos rodeados da beleza que a natureza nos traz, a beleza do nosso planeta, a nossa casa planetária, a beleza do universo cada vez mais desvendado, né? Então nós temos muitos motivos para louvar a Deus. E também, por meio do conhecimento, do entendimento, da razão, nós conseguimos fazer isso. Então, quando lemos, por exemplo, as obras de Emmanuel, nós nos sentimos encantados, porque ele é um dos grandes intérpretes do Evangelho, né? Então, quando ele diz que nós não conseguimos avaliar a magnanimidade de Deus, porque Deus, na sua providência, nos concede, nos dá moratória e cria muitos meios de nos auxiliar, ele diz que nós não temos ainda condições de avaliar o quanto isso é grandioso. E realmente não temos. Porque muitos de nós hoje temos uma vida relativamente estável, vivemos de forma mais ou menos equilibrada, em condições de trabalhar, de nos desenvolver, de conviver bem com as pessoas. E se formos avaliar o nosso passivo espiritual, os nossos compromissos negativos com o nosso passado, nós ficaríamos assustados e poderíamos até pensar, meu Deus, hoje eu já tenho uma vida tão tranquila, tão equilibrada, e eu ainda, com certeza, não me libertei deste passado. Isso é o que se chama de moratória. Deus nos dando a oportunidade de experienciar, de trabalhar no bem, até que tenhamos condições, sim, de expiarmos nossos erros. E é claro que só expiaremos nossos erros se não cobrirmos devidamente a multidão de pecados.
passaremos pelas tantas provas, vivenciaremos muitas experiências, por vezes dolorosas, mas que Deus nos livre da expiação, porque a expiação é a aplicação da lei de forma compulsória. Enquanto pudermos ir negociando, façamos isso. Peçamos oportunidades de crescimento. Mas é possível que chegue um momento que a gente tenha que vencer definitivamente nossas más tendências. E aí é claro que teremos que experimentar dores mais profundas, mas é certo que estaremos prontos para isso, porque nos prepararemos para esses momentos decisivos em que venceremos a nós mesmos. Porque Deus não dá as provas, as situações, a não ser conforme as nossas possibilidades. Agora, é claro que nem sempre nós nos preparamos para atravessar esses momentos. Então, se às vezes nós fraquejamos, é porque nós fomos negligentes. Nós tínhamos tudo para estar preparado para atravessar alguma experiência mais dolorosa, mas não nos preparamos devidamente. E aí a responsabilidade será nossa, se nós nos rebelarmos, se nós recuarmos diante da prova, enfim, como se diz na linguagem popular, se nós chutarmos o pau da barraca, enfim, desfazermos aquilo que poderia ser a nossa salvação para voltar a um estágio anterior. Então, nós devemos, sim, louvar a Deus, porque a sua providência, os recursos que nos são concedidos são inimagináveis, segundo Emmanuel. Então, hoje, se nós já estamos vivendo dias melhores, é por conta da misericórdia divina. É o acréscimo de favores que recebemos para que trilhemos os caminhos do bem, para que aprendamos a cobrir a multidão de pecados com o bem em ação. E hoje estamos tendo a oportunidade de nos dedicarmos à doutrina dos Espíritos, uma doutrina que tem por base ético-moral a caridade, isto é, a dedicação ao bem sem interesses pessoais. É claro que todo bem que fazemos volta para nós, então nos atende aos nossos anseios pessoais. Mas não é nesse sentido que se trata da questão do desinteresse. O desinteresse é quando não temos aquele interesse voltado às coisas materiais, à busca do poder, à satisfação da vaidade e do orgulho. Então, quando nós fazemos o bem de forma desinteressada, nós conseguimos atingir um objetivo maior, que é servir. E servir é ajudar a cuidar dos outros. E mais do que nunca hoje, nós estamos nos aperfeiçoando nesta tarefa, que é cuidarmos uns dos outros. Quanto mais crescemos, quanto mais amadurecemos, mais estamos prontos a interceder, a pedir pelos outros, a clamar por soluções que venham atender ao maior número de pessoas. Hoje, felizmente, existe milhões de pessoas no mundo orando pela paz mundial. E é possível que as coisas não estão ainda piores, porque estes corações anônimos e generosos já sabem pedir, já sabem orar,
Não porque aprenderam fórmulas, mas porque sabem abrir o coração e sabem pedir em favor de todos. Então, isso é agir com desinteresse em favor do bem comum. E não há outro caminho, nós temos que aprender isso. E a doutrina dos espíritos nos tem orientado neste sentido. E Kardec até complementa, né, que nós, nos momentos de tragédia, quando todos se sensibilizam, muita gente se movimenta para fazer o bem. E podemos complementar que depois de passada a tragédia, nós nos acomodamos, porque nós não ficamos tão sensíveis aos dramas tanto quanto às tragédias. Mas a nossa volta que mais existe são dramas, são dificuldades alheias. E então Kardec nos convida a ir mais longe, a ir mais fundo na prática da caridade. É quando ele nos fala sobre irmos em busca dos infortúnios ocultos, ou seja, auxiliar as pessoas antes que elas venham a pedir ajuda, antes que elas venham se manifestar, antes que elas venham a se humilhar. Mas esta fase de descobridores de infortúnios ocultos ainda, digamos, é uma tarefa para aqueles que já despertaram, que já estão mais atentos, enfim, que já subiram de nível. Mas nós chegaremos todos lá. Todos nós um dia estaremos atentos uns aos outros, preocupados, sim, dando atenção, buscando saber como cada um está. E quando isso se multiplicar, naturalmente nós estaremos já plenamente neste mundo de regeneração, em que o mal há de sobrepujar, o bem há de sobrepujar o mal. Porque estaremos praticando a caridade em um nível mais elevado. Então as pessoas não precisarão mais pedir auxílio, como fazem hoje, por vezes de forma tão degradante, humilhante, desconfortável, pois que os homens, as pessoas fortes, inteligentes, preocupadas com o bem comum, estarão prontas a auxiliar a todos que estiverem em condição vulnerável. Então, estes tempos virão. Aliás, aqui na Terra, em alguns países já se faz isso. Já se trata preventivamente de algumas situações, como as ocorrências dos fenômenos naturais, justamente para dar dignidade às pessoas. Eles já aprenderam. Nós vamos aprender também no Brasil. Nos Estados Unidos, por conta da ocorrência dos furacões e outros tantos problemas naturais que eles enfrentam, eles têm já os comitês de combate à fome, à miséria, enfim, aos desconfortos de ordem material. Então, quando passa um furacão, quando passa um tornado, as equipes já estão trabalhando para socorrer, para amparar as famílias, porque lá eles já perceberam que a fome é uma coisa indigna. A pessoa precisar mendigar para sobreviver é o fim da picada. Isso é indigno. E nós ainda vemos isso com naturalidade. No Brasil, há 20 milhões de pessoas clamando aos céus todos os dias pela oportunidade de sobreviver, de comer. Felizmente, os movimentos religiosos, as organizações sociais bem orientadas têm socorrido e amparado milhões de pessoas. E que isso se multiplique. Muito bem. Nós vamos agora, aproveitando
a questão da guerra, e não sabemos como ela vai se desenrolar nos próximos dias. Ainda acreditamos, muitos de nós acreditamos na força da diplomacia, nas possibilidades de se resolver isso de forma pacífica, embora já tenha começado a guerra de alguma forma. Que nós lembremos daquela passagem que o André Luiz cita em Nosso Lar, porque a obra Nosso Lar foi narrada em torno de acontecimentos situados durante a Segunda Guerra Mundial. Então, quando a guerra estava para começar, muitos cidadãos de Nosso Lar se inquietaram. E o que fez o governador de Nosso Lar? Convocou todos os ministros, auxiliares, e ordenou que fossem todos os cidadãos orientados a lidar com o medo. Então, precisamos novamente adotar esta prática. Lutemos contra o medo. Acreditemos que os recursos da espiritualidade maior estão sendo todos aplicados em favor da paz mundial, em favor do bem comum. Nós não podemos nem devemos desconfiar da ação do bem vinda das esferas superiores. As falhas humanas são próprias de nós que ainda estamos aqui estagiando no solo do planeta. Enfim, não faltarão recursos para que tudo seja superado, vencido. Então, vençamos o medo. Não só o medo da Terceira Guerra Mundial, mas o medo cotidiano, o medo de cada dia. Temos vivido dias de temor, de receio, de medo, de pânico. E é preciso buscar a oração, buscar nos alinharmos com a vontade de Deus, buscarmos os recursos da providência divina, pois que estes recursos sempre estarão à disposição, mas precisamos acessá-los, acioná-los, precisamos nos movimentar para trazer as bênçãos do céu para a terra. Por isso é dito que a oração do justo tem poder, porque aqueles que já amadureceram espiritualmente, aqueles que já cuidam de si e também dos outros, aqueles que já praticam o bem, porque sabem que o bem é o caminho da nossa salvação pessoal, é isso que vai nos planificar e nos livrar do mal. Aqueles que já despertaram para essas realidades maiores, esses têm um poder maior. Então, quando eles oram, quando eles intercedem, eles atraem maiores recursos, porque estão vinculados a grupos espirituais, a espíritos elevados, a entidades poderosas que vêm socorrer, que vêm trabalhar junto. Então, muitos de nós estamos trabalhando e precisamos redobrar o trabalho. E para isso, precisamos sentir, alinhar e saber nos relacionarmos com Deus. Nós precisamos viver em estado de oração permanente, em sintonia fina com o bem. Assim nós nos equilibraremos, nós estaremos vivendo em condições melhores, estaremos melhor protegidos de tudo que acontece à nossa volta, que pode nos ameaçar, e estaremos em condição de sermos auxiliares da espiritualidade maior. Então, oremos, vibremos, ouçamos boas músicas, filtremos tudo que nos chega
pelos meios de comunicação. Evitemos nos encharcar nos prazeres da terra, tudo que possa nos trazer desequilíbrio. Claro que não precisamos viver fora do mundo, mas viver com prudência, buscando sempre o bom termo, o equilíbrio, a busca da paz, a busca do essencial. E trabalhemos incansavelmente, espalhando as bênçãos que já recebemos. Uma das formas de gratidão a Deus é a oração viva da ação do bem. É a prática desinteressada da caridade todos os dias, todas as horas. E ao cumprirmos os nossos deveres, e isso é importante, que façamos isso com alegria. Coloquemos o tempero da boa convivência, da diplomacia, do respeito profundo ao próximo. Isso vai nos fazer muito bem, vai espalhar ao redor de nós um ambiente mais acolhedor. E é disso que precisamos. Cultivar a compaixão, a empatia. Aprendamos a acolher, aprendamos a ouvir, aprendamos a auxiliar discretamente. E façamos tudo que estiver ao nosso alcance, pois fazendo tudo isso estaremos em sintonia com o Criador, estaremos louvando, estaremos sendo gratos, e ao pedir por nós ou pelos outros, seremos atendidos dentro do que for possível. E não duvidemos quantas bênçãos já nos têm chegado e às vezes não percebemos. Quantos recursos nos têm sido concedidos em favor da nossa paz, do nosso equilíbrio, da nossa saúde. Então é isso, meus amigos. Perseveremos no bem. Espalhemos a boa nova de Jesus, que não precisa de palavras, precisa de ação no bem. Somos nós as cartas vivas do Evangelho. Não seremos reconhecidos por fazermos belos discursos, mas pelo bem real que viermos a concretizar em favor das pessoas. Façamos tudo que estiver ao nosso alcance para que a vida de todos no planeta seja melhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que sigamos com Ele, que busquemos, sim, o Pai nos céus, que sejamos filhos bons na terra em nossa jornada de aprendizado. Que Ele nos abençoe. Vamos encerrar, vamos orar, vamos buscar essa sintonia maior neste instante. Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, de justiça, que reeduca, que reergue, sustenta-nos no bom caminho. Ajuda-nos a nos reerguermos dos nossos erros, ajuda-nos a tomar decisões acertadas, para que nos redimamos, para que nos ajustemos à lei. Que encontremos em Jesus o divino amigo, o amparo de cada dia, sob a sua orientação, sigamos amando, amparando, perdoando, nos elevando a cada dia. Fica com todos nós, que a tua paz visite a todos os corações na terra, a todos os núcleos familiares, a todos os nossos irmãos, às voltas com o mal. Que a paz seja reconstruída, que nos libertemos dos horrores do passado e não mais repitamos velhos erros. Fica com todos nós, Senhor, nos abençoando nesta noite e sempre. Assim seja.